gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como é viajar com um bebê. Eu vou fazer logo esse vídeo hoje, não sei quando vou postar, mas estou fazendo hoje. Eu cheguei de viagem hoje com o Felipe, meu filho. Ele tem 7 meses e aí já tô gravando hoje pra falar como foi. A gente mora em Fortaleza e viajamos pra Patos. A viagem daqui pra lá, se for direto, dá 7h30, 8 horas. Na ida foi 9 horas, na volta foi 9 horas. Com as paradas e com tudo. Eu tava bem preocupada como seria pra viajar com o Felipe. Por quê? Porque o Felipe não fica muito em cadeirinha. E a gente sabe que eles precisam ficar na cadeirinha pra andar no carro, pra viajar. Tanto pelo perigo, como também pela fiscalização e blá blá blá. Então eu tava muito preocupada como eu ia fazer pro Felipe ficar na cadeirinha. E aí, alguns dias antes, eu comecei a observar os brinquedos que o Felipe brinca mais e coisas que ele se interessa. Por exemplo, algumas coisas que o Felipe se interessa. Ele tá se interessando muito nessa fase. E quem for viajar com o bebê, uma dica boa é você pesquisar o que interessa ao seu bebê. Pesquisa o que naquela fase chama a atenção da criança. Por exemplo, quando o bebê é muito bebezinho, ele não vê cores. Então não precisa ter brinquedos coloridos, mas preto e branco é super interessante para bebê muito bebezinho, até uns 3 meses. Agora pro Felipe, ele tá começando a ver as cores, então cores são interessantes para ele. Mas o meu bebê de 7 meses, ele se interessa muito por texturas e se interessa muito por objetos, tipo, se interessa muito por cadarço, por botões, por piranha de cabelo, essas coisas. E aí eu quis fazer alguma coisa que envolvesse tudo isso. Peguei o que eu tinha em casa e fiz as seguintes coisas que eu até mostrei no meu Instagram. Se você não segue meu Instagram, é @EmilyJales_Santos. Peguei isso aqui, que era um pandeirinho dele. Fiz essas linhas de crochê aqui, umas trancinhas, porque aqui ele sente a textura. Peguei de um brinquedo dele que foi super barato, as bolinhas, que faz barulho, que ele adora qualquer coisa que chacoalhe. E prendi na ponta. E esses dinossaurozinhos, que eram as lembrancinhas de maternidade dele, mas como estamos na pandemia, ninguém foi ver ele na maternidade, então prendi aqui na ponta. Eu fiz isso pra ser algo super interessante pra ele. E aí, fiz isso aqui pra prender e não sabia como prenderia. Passei fita e coloquei no teto. Distraiu ele por um tempo, foi bom. Mas eu não acho que eu gastaria meu tempo fazendo isso aqui de novo, porque foi muito trabalho pra pouco resultado, pra ser bem sincera. Mas já outra coisa que eu fiz, que deu mais resultado, foi essa caixa. Só a caixa de sapato. Fiz 2 furos, aqui tinha outro cadastro que eu ajeitei com um crochê também, que ele sente a textura, mas ele nem se interessou por isso. O que ele mais se interessou foi isso aqui, uma besteira. Aqui dentro tá cheio de adesivo colorido e ele ficava tentando pegar isso aqui. Foi o que ele mais se interessou. Ficava passando a mãozinha sentindo, porque a textura da caixa é diferente da textura do adesivo. Então, o que eu faria numa próxima viagem, se ele ainda estivesse nessa fase de sentir textura? Eu colocaria várias texturas aqui, diferentes. Tipo, por exemplo, um pedaço de tecido, se tivesse um veludinho, papel de plástico bolha, tudo que tivesse diferente para poder ele sentindo. E essa dica dos adesivos, de levar adesivo para criança, foi vocês que me deram lá no Instagram. E aí também levei esse adesivo e fiquei colando nas coisas, ou nele próprio, e ele ficava tentando tirar. Ele se interessou muito por isso aqui. Foi uma das coisas que eu tive sucesso na viagem, foi isso aqui. E o que eu também faria, bebês antes de 1 ano, a cadeirinha deles é virada pro banco de trás e não pra frente. E eu não tinha me atentado pra isso, mas no banco, ele fica virado pro banco, né? Em vez de ficar virado pra frente, no banco eu poderia ter feito algo pra prender no banco, que ele pudesse interagir com aquilo. Quando eu percebi isso, eu peguei essa bolsinha, prendi na coisa do banco e enchi de coisa aqui. Porque eu levei uma cadeirinha, a gente alugou, como o Felipe é grande, ele não cabe mais no bebê conforto. Então a gente alugou uma cadeirinha que ela muda de posição, ela fica mais deitada e mais sentada. O Felipe não gosta mais de ficar deitado daquele jeito que fica o bebê conforto, ele gosta de ficar sentado. Mas porém eu tinha medo de deixar ele sempre sentado e ele não dormir. Então eu peguei, botei isso aqui no coisa do banco e enchia aqui de coisa e aqui. E ele ficava mexendo, tentando tirar. Também coloquei adesivo no banco, que ele também mexia. Serviu por bastante tempo. Levei uma sacola de brinquedo do Felipe. Eu ia levar só os preferidos, mas eu levei mesmo tudo isso. Mas o que deu resultado que eu vou falar pra vocês, que ele gostava.
esse livro, mas esse é um dos brinquedos preferidos dele desde sempre, porque ele gosta, ele já sabe passar assim as páginas, e isso aqui faz barulho. Então, eu fazia e ele gostava. Eu me surpreendi porque o Felipe não é uma criança que fica na cadeirinha, sempre dá trabalho pra isso, como todas as crianças. E ele ficou muito mais na cadeirinha do que o que eu esperava, muito mais mesmo. Vou já dizer quais os momentos que ele não aceitava ficar na cadeirinha. Outra coisa que o Felipe gostava, não vou achar, mas piranha de cabelo, presilha. Eu colocava no cinto que envolve a cadeirinha e ele ficava tentando tirar. Adorou, passava tempos olhando pra isso. Nas piores besteiras nossos filhos gostam. Brincava com o saco do lenço umedecido, porque aqui abre e fecha. E por causa do barulho de saco, que ele gosta. E também levei essa fita tanto pra prender isso aqui no teto, como eu tirava, fazia... É tipo adesivo também, né? E pregava nele e ele ficava tentando tirar. Gostou muito. Tem uma coisa que não tem mais aqui, que aqui eu tinha pregado umas fitas coloridas, que também era outra textura, só que ele conseguiu arrancar todas. E também o que ele gosta muito dessa colherzinha. Foram as coisas que ele brincou. O resto... Ah, teve isso aqui também. Esse mini polvo de crochê que eu fiz também gostou por ser textura diferente. Aí ele ficava pegando assim, que é diferente tanto aqui como aqui. Então ele também gostou muito disso. Olha, assim, a viagem foi melhor do que o que eu esperava, mas eu não vou mentir dizendo, olha, foi uma paz, foi super tranquilo, não foi. Existe bebê que entra no carro e dorme. O Felipe entra no carro e fica muito desperto. Ele tá com sono, morrendo de sono, mas não relaxa, ele não consegue relaxar no carro. Então a minha grande dificuldade com o Felipe era fazer ele dormir no carro. Nos momentos que ele estava acordado, desperto, bem querendo brincar, ele conseguia ficar na cadeirinha brincando com essas coisas. Eventualmente eu tinha que trocar porque ele cansa de um brinquedo e quer outro. Mas quando ele sentia sono era que eu tinha dificuldade, porque ele não dorme sozinho na cadeirinha. E eu tirava, ó, sem julgamentos. Mas sim, o Felipe foi em alguns momentos no meu colo, muitos momentos, pra ser bem sincera. E eu botava ele pra mamar, mas não era uma coisa que ele dormia rápido. Ele quase dormia, aí acordava super desperto e querendo olhar pra paisagem, querendo mexer na maçaneta, pegar nas coisas e cansado. E aí gerou que ele ficava enjoado. Essa foi minha maior complicação. Então vou contar pra vocês como foi a viagem na viagem mesmo. Na ida, a gente saiu de casa umas 5 horas, ele acordou na hora de sair. Foi um tempo acordado, mas foi na cadeirinha. O Felipe ficou acordado, brincou um bom tempo na cadeirinha. Depois eu peguei 2 piranhas, uma branca e uma preta, e fiquei fazendo teatro de piranhas para ele. E ele ficou muito entretido com isso também, porque é uma coisa que ele adora, é a gente fazer como se os objetos estivessem falando. Então um fantoche teria sido bem útil também nessa viagem, mas fiz com as piranhas, ele adorou. Mas chegou um momento que ele ficou muito enjoado e eu peguei ele pra ele mamar pra ver se ele dormia e relaxava. Não relaxava. E isso foi numa parte da viagem que não tinha restaurante, não tinha nada. A gente rodou por mais de meia hora na estrada pra ver se aparecia algum lugar que desse pra parar. Então a gente parou, tipo assim, no meio do nada, no acostamento, tinha umas casinhas assim, bem de interior, bem humilde mesmo. Mas era bem raro e era bem no meio do nada, era um monte de terra. E aí a gente parou lá pra descer e pro Felipe desestressar do carro. Descemos, andamos com ele, pedimos uma pessoa pra gente ir no banheiro, fomos ao banheiro. Aí eu dei uma comidinha pra ele, porque ele já come, já tava perto da hora dele comer. Ele não quis muita comida, mas a gente andou perto das árvores que tinha lá, pra ele olhar, relaxar. E depois de um tempo, a minha mãe que foi com a gente pegou e balançou ele e pôs ele pra dormir antes de entrar no carro. Colocamos ele no carro e seguimos viagem. A gente parou aqui no meio do nada, onde é aqui? Nada. Cacimba Funda. A mãe tá pondo o Felipe pra dormir, já bebemos água naquela casa, ganhamos siriguela do dono daquela casa. E agora a mãe tá pondo o Felipe pra dormir e eu estou com... Porque é mesmo no meio do nada. E aí ele dormiu bastante. Dormiu até mais da metade da viagem. O que eu fiz também pra ajudar o Felipe a relaxar. O que eu tinha planejado, que a cada 2 ou 3 horas a gente pararia.
Nós fizemos 3 paradas na ida e na volta foram 4, se eu não me engano. E aí quando a gente parou, de novo a gente já conseguiu parar num posto. Aí ele tava dormindo ainda na segunda parada, mas aí depois que parou, passou um tempo, ele acordou, porque passou um carro perto da gente e ele acordou, mas muito calminho. E aí nessa segunda parada a gente deu banho nele. Primeiro brinquei bastante com ele, eu, minha mãe, meu esposo, a gente brincou muito com ele, depois demos banho nele, fomos pro carro e aí ele ainda ficou mais um pouco na cadeirinha, brincou. Depois de um tempo peguei ele pra ele mamar e ele dormiu. E ainda teve mais outra parada antes de chegar lá também. Mas também foi super tranquilo. Do resto da viagem foi super tranquilo em relação à cadeirinha e tudo. Ele não ficou o tempo todo na cadeirinha, mas das vezes que ele veio pro meu... que eu peguei ele depois pra ele vir pro meu peito, foi super tranquilo. Ele dormiu logo e eu botei na cadeirinha. Então foi super bom assim. Na volta também ele acordou na hora de sair. Mas pouco tempo depois ele dormiu. Na volta ele ficou mais impaciente na cadeirinha. Ele queria ficar bem menos na cadeirinha do que na ida. Acho que ele já tinha entendido como funcionava tudo. E aí ele queria que eu pegasse ele. Quando eu pegava ele, ele queria que eu botasse ele no chão. Ele queria ir pro chão. O tempo todo queria ir pro chão. Em todas as paradas ele achou ruim porque ele queria que a gente colocasse ele no chão. Mas o que ajudou foi que a gente fez uma parada bem mais longa. Aí pegamos, demos de comer pra ele, demos água, toda uma parada e tal. E ele desestressou um pouco e aí ele conseguiu dormir, uma dormida longa. Até a próxima parada, onde a gente conseguiu dar um banho nele. E aí essa segunda parada, a gente parou num restaurante que tinha piscina. E aí a gente conseguiu... A minha mãe sentou na beira da piscina e molhou só o Felipe na piscina. E aí ele relaxou muito. Ele dormiu até chegar aqui. Quando chegou em casa, ainda continuou dormindo mais 1 hora ou mais. Então, eu não acho, não sei, mas não acho que tenha como você fazer uma viagem super longa e o seu bebê não ir em algum momento pro seu colo. Mas eu acredito agora que se a gente fizer alguma viagem para aqui perto, seja 2, 3 horas, eu conseguiria deixar o Felipe o tempo todo na cadeirinha. O que não foi o caso dessa viagem, porque era uma viagem que incluía mamadas, várias coisas, por ser muito longa. Mas essa foi a minha experiência e essas são as dicas que eu tenho para dar. Preste atenção nas coisas que o seu bebê gosta de brincar, os brinquedos preferidos dele. Me deram dica de levar brinquedo que acende e tal, é legal, só que eu não consegui tempudinha em nenhum lugar pra comprar. Mas é legal também levar alguma novidade, algo que ele nunca viu, que foi o caso dessa caixa e desse pandeiro, que são brinquedos que ele nunca tinha visto, então ele ficou bem interessado, principalmente na caixa, o mais fácil e mais barato de todos. E foi isso, foi assim a minha experiência, graças que deu tudo certo. Lá ele se adaptou muito bem no lugar e tal, estranhou um pouco no primeiro dia, ele dormiu pouco, estranhou um pouco, mas no segundo e terceiro dia, que também só foi 3 dias, ele ficou super bem, tirou as sonecas no horário. O ideal é conseguir manter a rotina do bebê o melhor possível. Tipo, eu tentei muito manter a rotina do Felipe em relação à comidinha dele. E os sonos foi mais bagunçado, que ele não dormiu bem nas horinhas dele, mas deu as dormidas mais ou menos perto. Então é isso, não sei se deu pra me entender direito, não sei se deu pra tirar alguma coisa desse vídeo, mas obrigada por assistir e até a próxima. Tchau! Vai. Ô, molinho. Eita, que bebê esperto! Vai, filho! Isso! Me tentando fazer
Não, ele tá... Olha aí. Tá explorando.